filosofia num ariete de destruição. Para mim, Filosofia do martelo, né? para mim, a filosofia sempre foi uma torre. Então eu digo, os gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles colocaram os fundamentos dessa torre. Os patrísticos construíram os primeiros andares. Os escolásticos construíram os outros andares. E aí muitos filósofos foram acrescentando uma tocha aqui, uma bandeirinha ali. Mas o fundamento da torre é toda essa tradição clássica, patrística e escolástica. Agora, transformar a filosofia num martelo é puramente destruição, é puramente dialética negativa. Pra mim isso é a escola de Frankfurt. E não vai... É como se alguém tentasse pensar o nada mesmo. É a destruição do ser. E quando nós conversamos, quando nós fazemos gosta um debate... de Gramsci, vai, pode falar. Você gosta. Eu gosto de estudar o filho da mãe. Não, eu gosto também. Eu gosto. Mas gostar Pra falar que o cara não era inteligente, o cara um gênio, é um gênio. Mas é um filho da mãe. É, um filho da mãe, Mas toda vez que nós conversamos, nós fazemos referência ao ser. Olha, isso aqui é assim. A verdade, por exemplo, quando você fala a verdade não é absoluta, você já está falando uma afirmação absoluta. Então, toda a nossa referência é em relação ao absoluto. É impossível conversar sem se referir ao absoluto. Mesmo que a gente não consiga prová-lo, é isso que é um paradoxo. É o que a gente chama na filosofia de aporia, uma questão sem resposta. Entende? Então, para mim, não é nenhuma aporia, que é uma dificuldade filosófica. Para mim, isso é só uma prova por redução ao absurdo que existem verdades absolutas. É um reducto ad absurdum. Então, o Nietzsche... Mas para existir uma verdade absoluta, necessariamente tem que existir um Deus. Necessariamente tem que existir um Deus. Senão nada é verdade. As coisas são o que são por quê? Eu já vou chegar nesse ponto. Mas o que o Nietzsche fez foi uma cisânia entre bem e verdade. Então, se ao mesmo tempo ele lamenta a perda de uma tradição moral absoluta, mas ele também escreve um livro destruindo a metafísica que fundamenta a moral absoluta, ele está dizendo que a verdade é ruim. E isso é um absurdo completo. Porque o que é bom? O que é ruim? Aqui mesmo, nesse livro aqui, nós vemos vários filósofos falando, né? Sim. A verdade, o bem significa a planificação das coisas. A planificação das coisas significa que elas vão cumprir a sua função enquanto tal. O bem, na verdade, poderia ser traduzido como uma adequação. Uma posse da realidade. Quando nós temos um bem, por exemplo, então eu tenho a posse desse óculos aqui. Ele me protege do sol, eu fico estiloso. Então eu tenho a posse desse óculos. Isso significa que o óculos ele está cumprindo a sua função quando eu estou de posse dele. A hora que você extrapola isso para todo o universo, você vê que o bem das coisas não está nelas mesmas, mas está na comunhão com a realidade e, portanto, na comunhão com o Criador que criou essa realidade. Então, o bem é indissociável do tecido da realidade. De certa forma, você pode dizer que esse óculos foi criado para você utilizar ele, ficar mais estiloso e tal. Mas eu posso utilizar ele como uma arma também. Você pode fazer o mau uso dele, mas aí você não pode dizer que esse óculos é mau. Eu posso pegar uma arma e atirar em alguém e matar um inocente, mas a arma não é má. A minha atitude é imoral porque eu traí a minha própria humanidade ao atirar no inocente. A arma poderia ser usada para me defender, para eu defender o outro. A arma em si, se ela estiver na mão de um bom policial, ela é boa. Se ela estiver na mão de um bandido, ela é ruim. Sim. Então, o problema foi a minha atitude moral que desprezou a dignidade humana, não só da minha vítima, mas de mim mesmo a hora que eu decidi atirar no sujeito. Então, o bem e a verdade estão juntos. Nada que existe é ruim em si mesmo, a não ser que eu faça um uso imoral dele me afastando do ser, me afastando de Deus e das suas perfeições. Aí vai chegar um ponto que eu acho que vai ser crucial para esse debate. Tem um filósofo chamado Shelley, que ele escreveu um texto sobre Ozymandias, o rei dos reis. Então ele escreve assim: eu sou Ozymandias, o rei dos reis. Eu era temido, eu tinha exércitos gigantescos, fizeram monumentos para mim, eu tinha haréns com as mais belas mulheres. E meu império era temido. E muitos anos passaram e hoje o meu império é uma ruína. Todos os meus homens do exército estão mortos. A minha riqueza foi corroída e ninguém nem se lembra que eu existi. Então eu me pergunto o seguinte: o que adiantou ele ser o Ozymandias, o rei dos reis? Ele curtiu. Tá, mas agora ele não tá curtindo mais. Ele tá morto. Mas o império dele foi maravilhoso. Tá, mas o império dele não existe mais. Todas as pessoas que desfrutaram desse império morreram. São contingentes, né? E se depois de 1 milhão de anos o império de Ozymandias tivesse existido ou não tivesse existido, faria alguma diferença? Sim, não. Imagina que você até ontem você tava passando fome. Agora você não tá mais passando fome. Você ganhou dinheiro e tá bem. Faz diferença se você passou fome ou não? Talvez você sinta até um orgulho pessoal maior de ter superado essa condição de pobreza. Mas o que você tá dizendo é que o passado não tem sentido pro presente. O passado ele só tem sentido se ele tem uma relação com o presente.
Se você passou fome no passado e isso te dá um orgulho pessoal de ter superado a pobreza, é interessante. Mas você não está mais sofrendo com a fome, você está bem agora. O sofrimento que você passou não tem mais relevância. Mas se você foi rico a vida inteira e depois você vê que a sua vida não teve sentido e você está morrendo, o que adiantou toda a sua riqueza? Exato. Então, o que eu estou dizendo é que o passado, o presente, o futuro, eles só têm sentido no que eles estão interligados. Se vai chegar um ponto em que todas as coisas vão ser destruídas e a morte vai engolir todas as coisas, como diz Platão, e nada mais... Vai chegar um ponto em que chega, sei lá, você chega na morte térmica do universo. Bom, então o que adiantou o universo? Se eu fui bom, se eu fui mal? Até porque a gente a própria Bíblia diz, a gente é como uma poeira na balança, né? Não faz diferença no universo cósmico, no tempo. Eu até fazer um adendo agora. Tomados particularmente, nós não somos nada. Exato. Mas assim, eu queria fazer um adendo no que você falou, porque Pascal era cristão, né? E ele defendia a fé cristã. E aí, eu achei muito legal a sua fala agora, e aí eu vou ser obrigado a concordar com você. E Pascal diz o seguinte, Blaise Pascal, ele tem uma fala que diz assim, o presente agride. Presente agride. E por medo do presente, é perfeitamente normal que passemos a vida vivendo os tempos que não são os nossos. E quais são os tempos que não são os nossos? O passado e o futuro. O futuro é uma projeção de algo que você acha que vai acontecer, e o passado é uma coisa que aconteceu, mas que se você sofrer dele, você vai sofrer agora. Né? Então é por isso que quando a gente é jovem, a gente fica projetando a felicidade. Por isso que Pascal diz o seguinte, por isso que a felicidade ela é muito boa para ser exercida como projeto de vida, mas ela nunca é alcançada. Por quê? Porque quando você é jovem, você fica sempre projetando a felicidade no futuro. Não, porque quando eu me formar, quando eu entrar na faculdade, quando eu me formar, quando eu for contratado, quando eu for promovido, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu tiver dinheiro, quando eu aposentar. E aí quando você começa a ficar mais velho e você começa a ter menos futuro e mais passado, você começa a falar, não, porque no meu tempo que era bom, no meu tempo... E aí Pascal fala isso, né? Então ele fala, então é perfeitamente normal que passemos a vida vivendo os tempos que não são os nossos. E aí, quem vai falar sobre isso é Freud, que é esse daqui também, né? Ele vai dizer que o passado... Não, minto. Antes de falar de Freud, quem vai falar sobre isso é Santo Agostinho, né? Santo Agostinho é o maior pensador do tempo da história, e ele diz assim, o passado não existe, porque ele... já aconteceu, não existe mais. O futuro não existe, porque ele ainda não aconteceu. E o presente, né? Estranho o presente. Porque para ser tem que ocorrer, e à medida que ele ocorre, ele deixa de ser, e quando deixa de ser, ele é passado. E aí Santo Agostinho diz assim, o que existe é o futuro presentificado, passado presentificado, presente presentificado. Ou seja, só existe o hoje. Por quê? Porque você pensa no futuro hoje, porque se você pensar amanhã, amanhã já é hoje, já vai ser presente. O passado, você só pensa nele hoje, porque quando você viveu, ele era o hoje. E o presente também. Mas se o presente não existe, porque ele precisa ocorrer, e quando ele ocorre, ele deixa de ser, porque ele vira passado, Santo Agostinho diz que nós entendemos o tempo de duas maneiras. Existe o tempo do corpo, que é o tempo dos encontros imediatos com o mundo, e o tempo da alma. E o tempo da alma, segundo Santo Agostinho, transcende os encontros com o mundo que lhe deram causa. É por isso que quando você encontra sua namorada, você continua suspirando depois. É por isso que quando a gente tem um encontro legal, um debate como esse, rico, né, e a gente se dá bem, a gente vai embora feliz. Por quê? Porque o tempo da alma, o tempo do mundo é aquele papum, 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 aconteceu, acabou, aconteceu, acabou, aconteceu, acabou. Esse é o tempo do mundo. Já o tempo da alma, para Santo Agostinho, transcende os encontros que lhe deram causa, né? Vai além. A gente consegue sentir prazer, a gente consegue se preocupar, a gente consegue com coisas que já ocorreram ou que ainda não ocorreram, né? A gente costuma dizer que nostalgia é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro, mas tá tudo no hoje. Sim. O único tempo possível de fazer alguma coisa.